Agostinho Azevedo, também o doutor Diogo Augusto, né? Deixa eu ver aqui se tem algum equívoco. É o 34. Só um minutinho, por favor. É o 34, desembargador Agostinho Azevedo, não, digo, doutor Hugo Viol Faria, para sustentação oral, que já o vejo daqui. Desembargador Agostinho, podemos passar a palavra? Perfeitamente. Pois não. Com a palavra, doutor Hugo Viol Faria, para sustentação. Eminente presidente, muito obrigado pela recepção, desembargador Marcílio, igualmente pelo desenvolvimento dos trabalhos. Desembargador relator, a quem cumprimentos demais, Agostinho de Azevedo, a biografia de Vossa Excelência deixa clarividente a honra que é a este advogado atuar diante de Vossa Relatoria, bem como diante dos demais desembargadores dessa Câmara, que é sinônimo de lisura e educação neste egrégio tribunal. Aos serventuários da Justiça, meu muito obrigado, a ilustre representante do Ministério Público, que sempre abrilhanta os trabalhos, receba meus cumprimentos também em especial aos colegas advogados, que corajosos fizeram e farão uso da palavra na tribuna virtual desta casa. Meu reconhecimento. Excelências, sem mais delongas, trata-se aqui de habeas corpus visando combater mandado de prisão preventiva. Se o objeto é o combate de mandado de prisão preventiva, conhecido merece ser. No que tange ao mérito, hei de demonstrar que o rigor é de revogação da prisão preventiva ou, quiçá, do seu relaxamento, seja pela ilegalidade na deflagração da ocorrência que resultou na prisão em flagrante delito do paciente, ou pela falta de fundamentação da decisão decretatória da prisão preventiva, ou quiçá pela declaração da inoperância cumulativa do fumus comitis delicti e do periculum libertatis. Na ordem proposta, ouso dizer que a prisão preventiva deverá ser relaxada. Data vênia, e aqui o meu reconhecimento e respeito à autoridade policial, mas nós temos visto, e não é sinônimo desse processo, outros colegas já sustentaram, que algumas versões não são críveis, desembargador Agostinho. Veja, um sujeito é abordado na rua com uma quantidade de droga grosseiramente compatível com a figura do usuário, e aí ele resolve convidar a autoridade policial. Não, vamos até na minha casa, vamos lá, que lá tem uma droga compatível com a traficância. Bem, não nos parece que qualquer um em sã consciência que tivesse uma quantidade relevante de drogas em casa e tivesse sido abordado com uma quantidade compatível com a figura do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, convidaria os policiais para ir até a residência, localizar a droga, tomar um café e ir a posteriori à delegacia. Não nos parece o caso. Pois bem, para além da autorização do não franqueamento de acesso à residência, tivemos também destaque ao que já foi sustentado hoje a respeito do fish expedition, quer dizer, da caçada de provas sem uma investigação concreta que levasse a sugerir uma traficância, o que resultou nessa apreensão de drogas que não foram reconhecidas pelo paciente. E aí me debruço, preciso aqui fazer um reconhecimento a respeito do juízo ACO, que tem toda a lisura e a competência e a experiência para prolatar brilhantes decisões, mas nesse caso ouso dizer que houve aqui uma decisão genérica, ou melhor dizendo, os fundamentos da decretação da prisão preventiva se deram de forma genérica. Eu ouso aqui fazer a leitura, abre aspas, o tráfico de drogas é crime grave, fecha aspas, e abre aspas, a quantidade de droga apreendida foi relevante, fecha aspas. Me parece que a relevância, ou melhor dizendo, o sustentáculo da decisão faz aqui uma alusão à gravidade em abstrato do delito. E data vênia, me parece que o periculum libertatis deve ser demonstrado através da concretude e não através da gravidade em abstrato. Não fosse aqui suficiente, e não ouso antecipar aqui o mérito, Vossas Excelências brilhantemente já externaram que a via heróica do habeas corpus não se pode adentrar ao mérito,
Mas, desembargador Paulo Calmon, vejo que nesse caso, na pior das hipóteses em uma condenação, nós não teríamos aqui uma pena nunca superior a 8 anos. Então veja, na forma da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, estaríamos diante de uma prisão preventiva em regime prisional virtual semiaberto, o que data vênia também não encontra amparo, desembargador Agostinho de Azevedo, no sistema acusatório constitucional e nos princípios da proporcionalidade, pilares, inclusive, da aplicação da pena na forma da Lei 72/10 de 84. Caminhando, então, ao mérito, e aqui parto à revogação, ou melhor dizendo, ao rigor de revogação da prisão preventiva, preciso mencionar que o paciente se encaixa perfeitamente à moldura da liberdade provisória vinculada. Sabemos que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, se presentes o risco do estado de liberdade do imputado. E como combatemos doutrinariamente os pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal? Bem, precisamos demonstrar primariedade, que aqui se faz técnica, a defesa é transparente, a primariedade aqui é técnica, mas existe, os bons antecedentes, a residência fixa no distrito da culpa, a ocupação lícita habitual, que foi demonstrada ao sequencial de número 40, e em arremate, que não é requisito, mas é coroa, existe a figura dos dependentes menores em relação à pessoa do paciente. Superado, então, o rigor de conhecimento, já externado no início da sustentação, em relação a que o mérito, eu peço a concessão da ordem, para que, dentro do judicioso crime de vossas excelências, garantam o combate à coação ilegal, seja ou não com arbitramentos cautelares avessas à prisão, na concretude do artigo 319 do Código de Ritos, com respeito a acatamento e excelências, é o que requer. Desculpa, o som estava desativado. Com a palavra do doutor desembargador Agostinho Azevedo. Agradeço ao doutor Hugo Faria pela contribuição que nos trouxe no caso concreto, pela brilhante intervenção oral. Senhor presidente, em voto escrito, que se chegar ao final do julgamento, eu vai ficar à disposição do advogado. Nele eu enfatizo as razões pelas quais eu entendo ser caso de denegar a ordem. Pouco extensa que é o voto também, e basicamente que tráfico de drogas, alegação de invasão de domicílio, não ocorrência, fundadas as razões, negativa de autoria, impossibilidade de exame na estreita do habeas corpus, conversão da prisão em flagrante e preventiva, decisão a qual fundamentada, necessidade de garantia da ordem pública, apreensão de significativa quantidade de drogas, expectativa de regime mais brando, impossibilidade de análise nesta via, condições pessoais favoráveis, relevância, medidas cautelares diversas da segregação, não cabimento, no caso concreto. Então, eu, lá no corpo do voto, eu enfatizo todas essas questões, digo que foi apreendido uma significativa quantidade de drogas, e que o paciente também consta da certidão de antecedentes criminais, que ele responde a outra ação penal pela suposta prática de outros delitos de tráfico de drogas, processo no justiça, tendo sido inclusive sentenciado, que demonstra o possível reiteração delitiva. Entender, portanto, necessária essa agregação cautelar, a bem da preservação da ordem pública. E tecendo aqui várias outras considerações a respeito dos indícios de autoria e também como a questão da alegada invasão do domicílio, questão que deve ser melhor esmiuçada pelo juízo de primeiro grau, durante a instrução do processo, né? Não entrei em muitos detalhes,
quanto a essa questão, mas deixo enfatizado que deve ser melhor aferida quando da instrução do processo. Eu estou denegando a ordem, senhor presidente. Perfeitamente, desembargador Agostinho. Desembargador Salvio Chaves. Estou, perdão, senhor presidente, de acordo com o relator. Perfeito. Desembargador Paulo Calmon. Também gostaria de cumprimentar o doutor Viol, agradecer. Eu entendi como o juiz e o eminente meus pares. Estou denegando a ordem, acho que é o caso de manter acautelado o paciente. Perfeitamente. Anuncio como resultado, denegaram a ordem. Agradeço, então, ao doutor Hugo Viol Faria pela presença, pela sustentação e desejo uma excelente tarde. Excelente tarde, excelências. Muito obrigado. Peço licença para me retirar e grifo que é sempre um aprendizado atuar diante de Vossa Excelência. Agradecemos muito, doutor. Muito obrigado.